Olá, eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração, um canal que fala sobre o que há de misterioso, de sinistro e de estranho, seja em histórias reais ou em coisas advindas das profundezas da internet. Hoje eu tô um pouco rouco, que eu tô 3 dias doente, mas eu decidi fazer mesmo assim, espero que vocês não se incomodem com a minha voz. Hoje contaremos um caso que inspirou uma série chamada Outer Range, daquele streaming azul. Na antiga propriedade de Mel Waters, em Manastash Ridge, próximo a Ellensburg, no estado de Washington, existe uma espécie de buraco no chão, algo que se assemelha a um poço, mas não é bem um mero poço, era mais como um buraco sem fundo. Mel Waters e sua família usavam esse buraco como se fosse um depósito de lixo. Era a tradição dos antigos donos da propriedade e os Waters apenas a mantiveram. Os vizinhos das fazendas ao lado também tinham esse mesmo costume. Tacavam de tudo lá dentro: lixo, eletrodoméstico, coisa quebrada, pneu velho, cacarecos, enfim, de tudo já entrou naquele buraco, mas sem piadinhas de duplo sentido. Depois de anos entulhando aquele buraco, Mel começou a se perguntar: por que diabos esse buraco nunca enche? A curiosidade de Mel Waters tornou-se uma obsessão. O buraco Waters tem em torno de 3 metros de diâmetro. Havia uma mureta de contenção de pedra construída em torno dele que descia a cerca de 4,5 metros. E depois disso o buraco se estendia até a completa escuridão. Durante anos, antes de Mel Waters se mudar, os vizinhos de Mel disseram que não conseguiam se lembrar de uma época em que o buraco não estivesse lá. Então, por que diabos não conseguiam ouvir objetos batendo ali no fundo? Por que não conseguiam ouvir o próprio eco? Mel Waters quis saber exatamente até onde é aquele buraco. E como um pescador ávido, Mel Waters tinha carretéis de linha de pesca sempre ali à sua mão. Então, ele colocou um peso de cerca de 1 quilo em uma ponta da linha e lançou para o meio do buraco. O peso desceu cerca de 1,3 km, que era o comprimento total do carretel, e mesmo assim não havia atingido o fundo. Mas Mel Waters tinha mais carretéis de linha para poder testar. Ele juntou outro carretel e agora com quase 3 km de distância e nada de encontrar o fundo do buraco. Carretel após carretel, desceu o buraco e ele não conseguia chegar no fundo. No momento em que o Mel Waters ficou sem linha, ele estava a cerca de 25 km de distância e ainda nada do fundo. Enquanto Mel ia testando, ele notou que seus cães não chegariam nem perto do buraco. Estranho. Mesmo quando forçados, os cães cavavam os pés no chão para ficar longe dali, e não via animais de qualquer espécie perto do buraco, nem vida selvagem, nem insetos. Os pássaros até voavam em torno do buraco. Mel Waters perguntou aos seus vizinhos se alguém notou se os cães deles se sentiam desconfortáveis pelo buraco, e todos disseram que sim. Inclusive, um dos vizinhos relatou que, um tempo atrás, um de seus cães chegou a morrer. Então, ele decidiu jogar o cadáver do cachorro ali naquele buraco. E, segundo ele, alguns dias depois, sim, o cachorro voltou. Esse buraco é do cão, hein? Uns dias depois de descartar o corpo de seu falecido cão no buraco, ele o viu correndo em uma área arborizada perto da sua propriedade. E ele sabia que o cão era seu porque ele estava usando a mesma coleira. O vizinho assobiou, chamou o cachorro pelo nome, mas por alguma razão o cão não vinha. Ele agiu como se não conhecesse o próprio dono. Mel Waters ficou completamente consternado e decidiu que precisava de ajuda para descobrir exatamente o que era esse buraco. E em 1997 havia apenas um lugar para discutir o estranho e o misterioso e ser levado a sério: o programa Costa a Costa com Art Bell. Mel Waters enviou uma mensagem ao programa de Art em 21 de fevereiro de 1997. Art convidou Mel para o programa e tornou-se conhecido no mundo em questão de horas. Mel Waters contou sobre tudo que havia descoberto lá. Disse que o buraco poderia afetar as coisas no ambiente ao seu redor, como por exemplo no caso dos animais,
Mas ele também comentou que as plantas, por exemplo, pareciam crescer extremamente bem ao redor dele. O rádio agia de forma estranha, com muita estática e captando sinais não convencionais. Ele comentou que começou a pegar transmissões de um outro lugar. E em um certo dia, o rádio dele começou a captar o que ele descreve como uma música antiga. Então, quando ele vai mudar o canal, consegue escutar um jogo de beisebol. E estava tudo certo, até que ele descobre que o jogo foi jogado em 1967, ou seja, 30 anos antes. A primeira ligação de Mel com Art dura cerca de 1 hora. A boa notícia é que Mel estava recebendo bons conselhos de pessoas de todo o mundo, como por exemplo, usar um laser para medir o buraco, ou usar um radar para verificar a distância. Mas a má notícia é que agora milhões de pessoas sabiam sobre esse buraco, e quando uma notícia misteriosa como essa se espalha, acaba atraindo a atenção de grupos sem escrúpulos. E a partir de pistas dadas por Mel Waters no programa, você poderia ter uma boa ideia de onde o buraco ficava. No dia seguinte à primeira transmissão, Mel Waters estava retornando à sua propriedade, porém a entrada da fazenda havia sido bloqueada. Adivinha? Sim, os militares dos Estados Unidos estavam agora cientes do buraco e queriam controlar toda a informação e pesquisas para si mesmos. E havia evidências de que máquinas pesadas haviam sido levadas para a propriedade de Mel. Mel então foi informado de que houve um acidente de avião na propriedade, mas não houve relato de acidente nenhum ali na região. Nem sinal de incêndio, de fumaça, nada. Ainda assim, Mel Waters foi informado de que não poderia acessar a propriedade até que o acidente fosse completamente investigado. Quando Mel Waters pediu para falar com o responsável, um homem de roupas civis, lhe disse que a terra não era necessariamente mais dele. Um civil com um terno preto, e o ameaçaram, dizendo que seria muito fácil encontrar um laboratório de drogas na propriedade se ele não saísse de lá definitivamente. Mel então ameaçou ir à imprensa. O homem de preto peitou a investida de Mel e disse: vá em frente, seu trouxa, vai lá. Art Bell e seu público com certeza acreditariam nisso. E alguns dias depois, Art chamou Mel de novo para uma atualização do caso no rádio. Mel Waters disse que um vizinho relatou um feixe de luz escuro subindo do buraco e, junto com ele, umas nuvens densas, mais escuras do que qualquer coisa que o vizinho já tinha visto. Art e vários ouvintes disseram que nessa parte de Washington havia muitos avistamentos de OVNIs, desaparecimentos e outras atividades paranormais. Muitos ouvintes tinham teorias. Talvez o buraco estivesse situado em uma linha tênue entre dimensões, ou era um portal através do tempo. Outro ouvinte pensou que poderia ser um túnel para a Terra Oca. Haviam muitas teorias. Mel Waters foi convidado para participar um outro dia no programa, mas ele não aparece e nem sequer atende o telefone. 3 anos se passam até que Mel Waters ressurge da mídia. Ele disse que lhe ofereceram 3 milhões por ano para arrendar sua propriedade a uma pessoa. No contrato, era necessário concordar com um termo de confidencialidade, deixar o país imediatamente e nunca mais voltar. Então, Mel Waters aceita o acordo e decide viver na Austrália durante 2 anos. Sentindo falta de sua família, ele decide voltar para os Estados Unidos para uma visita, mesmo sendo avisado para não fazer isso. E ele decide voltar mesmo assim. Durante essa estadia nos Estados Unidos, ele entra em contato com Art Bell e concorda em participar do programa na rádio, porém, ele nunca aparece. Em uma nova oportunidade na rádio, Mel Waters comenta que no dia em que ele deveria aparecer no programa, ele estava em um ônibus a caminho da cidade em que seu sobrinho vivia, e no ônibus houve algum tipo de briga, e quando do nada a polícia apareceu. Todos os passageiros foram interrogados e colocados em um ônibus diferente. Então, Mel Waters comenta que teve um apagão. Pá, pum, nanou bonito. E a primeira coisa que ele se lembra quando acorda é que ele agora está em São Francisco, ou seja, ao sul do estado de Washington, e 12 dias antes no calendário.
Mel Waters acordou em um tipo de beco. A carteira e as chaves estavam desaparecidas. Ele percebe que seu braço também dói. Ele puxa a manga da camisa e há diversos furos de agulha. E à medida que ele se torna mais lúcido, ele sente um gosto de sangue subindo em sua boca. Seus dentes dos fundos estavam faltando. Mel Waters decide nunca mais voltar para sua propriedade. Agora, para ser justo, muitas pessoas disseram que isso era tudo uma farsa. Mas Art Bell não deixaria passar batido. Art diz que uma equipe do programa estava na área procurando um bendito buraco. E não o encontraram, mas encontraram provas de muita atividade militar e todos os indícios de que os militares estavam lá ocultando as coisas. Disseram que viram muitos equipamentos amarelos, marcas de pegada no chão, toldos, entre outras coisas. E a zona de exclusão da área foi misteriosamente expandida para poder ocultar toda a região. O Terra Server, que era um site de mapeamento antes do Google Earth, mostrou que toda a área estava apagada. Alguns céticos disseram que Mel Waters poderia ter encontrado a parte apagada do mapa e fingiu que a sua propriedade estava lá. O problema é que o Terra Server foi lançado 6 meses depois de que Mel Waters fez a primeira entrevista, então ele não tinha como saber. Ainda após esse acontecimento, Mel Waters foi contatado por uma tribo indígena para ajudá-los a investigar um suposto segundo buraco sem fundo, agora no estado de Nevada. Sim, um segundo buraco. Então, no programa Costa a Costa, Mel Waters relata essas novas experiências neste novo buraco. E esse buraco, considerado sagrado pela tribo, tinha revestimento de metal e emanava calor dentro dele. Durante os experimentos, Mel descobriu que um balde de gelo, ao ser baixado no buraco, retornava alterado. O gelo não derretia, não estava frio, parecia um sal e ainda por cima pegou fogo assim que o acenderam. Eles também desceram uma ovelha numa caixa que depois de meia hora voltou morta. Fizeram uma autópsia e notaram um tumor dentro da ovelha, do qual saiu uma criatura semelhante a uma foca viscosa com olhos humanos. Após essa experiência estranha, Mel, que segundo ele estava diagnosticado com câncer, foi curiosamente curado. Mel prometeu trazer novas evidências ao programa, mas ele desapareceu e nunca mais foi encontrado. No mínimo, duvidoso. O buraco nunca foi encontrado e a veracidade da história é incerta. Com falta de registros e de fotos, continua sendo apenas um mistério intrigante, mas difícil de se confirmar. Alguns afirmam que o buraco estava em terras militares e foi coberto para poder afastar a atenção dos curiosos. Jack Powell, um geólogo do Departamento de Recursos Naturais de Washington, acredita que esta mina antiga da foto possa ser o famoso local do buraco relatado por Mel. Geologicamente falando, não é possível que um buraco seja tão profundo, disse Powell. Ele colapsaria sobre si mesmo devido à tremenda pressão e ao calor das camadas circundantes. Outro ponto em contra: o nome Mel Waters não consta em registros oficiais, mas até aí o cidadão pode ter usado um pseudônimo com medo de perseguições. Apesar das inconsistências, da falta de provas concretas e do relato completamente maluco sobre o outro buraco, a história ganhou muitos adeptos ao longo dos anos, inclusive de roteiristas de séries de TV. E até hoje esse caso é discutido em diversos fóruns, podcasts e programas de TV. Vou deixar aqui na descrição o link da participação de Mel no programa Costa a Costa, para quem tiver curiosidade em ouvir os relatos dele. Me diga aí nos comentários que loucura é essa? O que você achou dessa pira de hoje? Se você gosta desse tipo de conteúdo, seja um pirado como a gente e se inscreve aí no canal que toda semana traremos conteúdos parecidos. Se gostou, deixa o like que ajuda demais canais pequenos como o nosso. Por hoje é isso, obrigado por ter ficado até aqui e valeu, um abraço.